boa tarde. Marisa chegando, Cecília, Melissa, Priscila também tá aí. A Cecília também, outra Cecília que conheço também. Me dizem aí se vocês ouvem bem, porque caso vocês não estiverem me ouvindo bem, eu vou colocar o microfone. Então só me dizem aí se vocês ouvem bem. Oi, Amanda, Marisa, Mariângela, Raul, Karen. Ok, vocês vão me dizendo aí se caso vocês tiverem alguma dificuldade de ouvir. Então aí durante a live eu pretendo focar um pouquinho na técnica. Então se caso vocês não me ouvirem ou tiverem alguma pergunta, vocês que eu não responder, depois vocês me mandam no direct, ok? Então assim, boa tarde para quem está chegando. Vi que muita gente me adicionou hoje no perfil, começou a me seguir hoje, então gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Lincoln Shibukawa. Desde 2012 estou envolvido na área de encadernação e desde 2015 comecei a dar aula. Então, para quem está chegando agora, depois eu vou fazer uma apresentação também nos meus destaques do Instagram. Então é uma breve apresentação. Então, desde 2015 comecei a dar aula na ABERC, Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, aqui em São Paulo. E desde lá não parei de dar aula. Então, dei aula em alguns lugares, como Universidade do Papel, na ABER, participei de alguns eventos. E atualmente eu dou aula no Ganzaral, que é uma casa de cultura que fica em Moema, que é uma casa de cultura que tem tanto apresentações musicais, cerâmica, tem aula de cerâmica, tem aula de fazer joias, então, além da culinária lá que é muito gostosa. E mensalmente eu tô na programação com uma aula de encadernação. E agora nesse tempo, como a gente não consegue ter as aulas, né, presenciais, venho propor algumas lives aí para poder passar para vocês algumas técnicas de encadernação. Então, pensando um pouquinho também que agora a gente não pode estar saindo de casa, então procurar usar um pouco dos materiais que a gente tem em casa. Então, às vezes a gente tem pedaços de papéis muito pequenos que dá para a gente estar utilizando, né, e não jogar fora, né, pensar na utilização. Então, por exemplo, nesse período eu estou focando muito em fazer cadernos pequenos, por exemplo, como esse aqui, que é um caderninho pequeno, que ele serve também como chaveiro ou pingente. Esse aqui é um outro tipo de caderninho com uma costura bem simples. E esse aqui é um outro caderninho também com capa de couro e papéis envelhecidos. E esse aqui que é a sobra de papel que eu tinha bem pequenininho, que eu fiz um mini livrinho aqui de origami. Então eu sei que muita gente já me pediu aulas online, que às vezes está em outro estado, está longe, às vezes não concilia o tempo e que tem a oportunidade agora de fazer uma aula mesmo que virtual comigo. Então já fiz algumas lives que eu coloquei, eu falei um pouquinho da encadernação japonesa e trouxe um pouquinho desse caderno, né? Que é um caderno que é
feito em sanfona, que a gente chama aí de leporello, concertina, acordeon, ou sanfona mesmo, né? Então ele vinha assim. Então a proposta desse álbum é utilizar também os materiais que a gente tem em casa. Então, no caso, a gente vai fazer um álbum nesse estilo, mas como a gente não tem em casa um papel, às vezes, no tamanho gráfico, então a gente vai fazer um álbum um pouquinho menor, né? Um álbum assim, nesse tamanho, nesse formato, que eu passei a prévia para vocês do tamanho, que tem um fechamento com fita e que ele abre também, né, na forma de sanfona, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e unir as folhas formando o nosso acordeon. Então utilizando as folhas que nós temos aí no nosso ateliê, no nosso espaço, né? Então falando um pouquinho dos álbuns, né? Eu trouxe aqui uns modelos de álbuns para vocês verem. Por exemplo, o álbum geralmente ele tem uma compensação aqui. Podem ver que ele forma aqui como fosse um triângulo, né? Porque existe essa compensação aqui para que quando você colocar a foto, ele vai preenchendo e vai ficar ele, né, retinho. Então, por isso que existe essa diferença, existe uma compensação aqui. Esse aqui é um álbum de lombada quadrada, né? E aqui eu tenho outro álbum aqui, que é também de encadernação japonesa, com fitas. E aqui eu tenho a mesma situação, eu tenho uma compensação aqui para colocar a foto. Para quê? Para quando acontecer de eu colocar as fotos, o álbum não ficar aberto, né? Então, por exemplo, se eu pegasse, pensando num livro assim, né? Se eu colocasse as fotos aqui dentro, sem essa compensação, ele ia começar a ficar aberto. Então, por isso que existe no álbum a compensação. Aí eu trouxe um outro com lombada arredondada. Ele está em folhas pretas, talvez no vídeo não vai dar para ver muito bem, mas eu trouxe esse aqui para mostrar uma outra situação, né? Que no caso aqui, eu tenho algumas folhas aqui de proteção no meio. Então eu tenho a compensação aqui, né? Aqui acho que ficou isso, ó, compensação no meio, e a folha, essa folha aqui, ela é colada aqui nessa parte aqui para proteger as fotos. E eu tenho aqui então o mesmo tipo de álbum com lombada arredondada, que dá para ver um pouquinho mais, né, a compensação. Só que esse eu não coloquei a folha aqui de proteção. Ele só tem a compensação aqui. Então são esses três tipos de álbum aqui que eu tenho, né, que eu trouxe para mostrar para a gente entender um pouquinho da compensação. Então, quando a gente fizer esse álbum, a gente vai chegar a fazer uma compensação na hora que a gente colar aqui as folhas. Então, passando um pouquinho para vocês, né, dos materiais. Eu tenho aqui colocar aqui um pouquinho para baixo. Então eu tenho aqui uma folha aqui que mede 15 por 30. Aí eu falei 2 placas de papelão. No caso eu coloquei de 15 por 15, mas ele pode ser um pouquinho maior, de 15,5 por 15,5.
Dá para fazer com mais folhas, sim. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Então, por exemplo, esse aqui fica um pouquinho fininho, né? Mas quando colocar a foto ele vai ficar um pouquinho maior. A aula ela vai ficar salva aí 24 horas e se der tudo certo, eu vou ver se eu consigo editar o vídeo e colocar no YouTube. Então tem aqui dois pedaços de papelão cinza. E nesse caso, por exemplo, dependendo da quantidade de folhas que você vai colocar no seu miolo, você vai colocar um papelão um pouquinho mais grosso. Esse aqui que eu estou usando é de 2.1. Deixa eu ver como que faz para tirar o comentário que eu ainda não vi. Bom, eu vou seguir aqui, depois eu coloco um pouquinho mais para baixo depois. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima para vocês verem. Então, eu pedi também dois pedaços de 12.7 para a gente fazer uma compensação. Mas aí pode ser que é opcional. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, desativar os comentários aqui. Então 12.7, né? Aí depois eu mostro para que vai servir esse 12.7. Então aqui são 10 folhas, que é de 15. Eu coloquei de 15 por 16, porque esse 1 centímetro a mais aqui, ele vai servir para fazer a compensação. E aí eu tenho aqui tecido tricoline 100% algodão, de preferência 100% algodão, porque outros materiais ele fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, voltando aqui só um pouquinho, e fita de cetim, que eu coloquei 1,10 m. Aqui, que eu coloquei a folha, é bom sempre a gente ver que o sentido da fibra do papel precisa estar nessa direção, né? Porque vai ficar mais fácil depois da gente dobrar esse 1 centímetro. Para a gente entender um pouquinho da fibra do papel, o papel que a gente conhece mais tradicional é o sulfite. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Se eu colocar aqui, tentar fazer esse movimento aqui, o papel vai ter uma certa resistência para dobrar. Se eu colocar nesse outro sentido aqui, ele vai ter uma outra resistência para dobrar. Então, quando tiver a menos resistência, é onde está o sentido da fibra. No caso, o sulfite, o sentido da fibra está aqui, não aqui. Ok? Eu vou colocar de novo os comentários, porque aí se vocês tiverem alguma dúvida depois, eu vou ver depois o vídeo novamente, posso estar mandando para vocês as respostas. Em questão das ferramentas, a gente vai utilizar aqui as dobradeiras. Então, essas aqui são espátulas dobradeiras, tá? E aí eu tenho essa aqui que ela é de bambu. Hoje vocês podem encontrar ela na oficina Full. Tem essa aqui de polipropileno também, que vocês conseguem encontrar na Full, que ele é um material bem um material bem leve. Esse também é no mesmo material, ele é bem leve. Tem essa aqui que ela é de osso. Tem essa aqui que ela é de teflon. E tem essa aqui que ela é de plástico. E tem essa última aqui que ela é de metal.
E aí, fora isso, a gente vai utilizar também algumas outras ferramentas aqui. Então, para quem não conhece, esse aqui a gente chama de fio de cabelo ou cantoneira, né? Então, dependendo do fornecedor, ele ele faz em várias medidas. Aqui são 2 milímetros. Essa aqui é de 3, que é essa distância aqui, ó. Tem esse aqui também, que esse aqui é de 4 milímetros. Tem essa aqui que é de MDF. Tem essa aqui que é de aço. Aí a gente vai usar um cortador circular, estilete e uma tesoura. Voltando à questão do papel, o papel ele pode ser Color Plus. O papel pode ser Color Plus a partir de 180, sempre é o ideal para fazer álbum, tá? Não pode ser uma folha muito flexível, porque quando você colar a foto nessa folha, ele pode pegar e forçar as cantoneiras, dependendo se você utilizar a cantoneira. Então, fora esses materiais que a gente vai usar também. Isso aqui são gabaritos de encadernação. Esse aqui também é da oficina Full. E cada uma tem um milímetros aqui, ó. Tem de 1,5, de 6, de 7, de 17. Então ele serve para facilitar aí a nossa vida aí para fazer a encadernação e tornar um pouquinho mais rápida a nossa produção. Basicamente a gente vai usar então, no caso, o pincel, da cola e régua. Então basicamente são esses materiais aí que a gente vai usar. Então eu vou voltar aqui para a gente começar a fazer a capa. A cola ideal para foto. Então, geralmente na encadernação, assim, para fazer a colagem da foto, eu vou mostrar mais pro final. Então, tá aí um pouco nas dicas bônus aí. Então, eu vou voltar aqui para os materiais. Olha que legal! Entrou uma pessoa da Argentina, se não me engano, chama Juan, no Desenho Grosso, que ele tem umas ferramentas muito legais do ateliê dele lá, que ele faz, inclusive, algumas coisas. Ah, esse aqui também, ó. Essa ferramenta aqui é do Grosso, que é uma ferramenta que eu comprei do Juan. Que quem trouxe aqui para o Brasil para mim foi o Eduardo Tarrico. Então é uma ferramenta muito legal. Então vamos começar aqui fazendo a capa, só para a gente não perder muito tempo. Então eu vou fazer o revestimento dela. E o legal assim, esse álbum aqui eu fiz num tecido que ele tem um fundo claro. Então é preciso a gente preparar o tecido para quando o tecido for claro. Então, no caso, por exemplo, eu gosto muito de preparar o tecido. No caso, eu não preparo o tecido, eu gosto de fazer o revestimento do papelão com uma folha branca. Mas você também pode fazer um processo que chama laminação do tecido, que é você colar o tecido de algodão numa folha de papel. Então, eu prefiro utilizar dessa forma, revestir o papelão e depois usar o tecido mesmo, ele sem fazer essa laminação. Então você pode escolher também um tecido que você não precisa. Esse tecido ele é um pouquinho mais escuro, então não vai interferir. Por quê? Se eu pegasse um tecido claro e revestisse no papelão, ele ia acabar interferindo um pouco na cor do tecido. Então por isso que a gente faz esse processo de laminação. Então nesse meu caso eu não vou fazer isso.
Antes de começar o revestimento, eu vou fazer uma coisa antes. Eu coloquei aqui as fitas de cetim. Então, no caso, a minha fita aqui, ela tem 1.1 mais ou menos. Então, eu vou fazer um rebaixo aqui no papelão para poder colar as fitas depois. E ela não ficar dando volume quando a gente abrir o álbum aqui. Então, eu fiz isso aqui, ó. Aqui eu fiz um rebaixo para que ele não sobressaísse a fita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu estilete e marcar aqui a metade dele. No caso, esse papelão que eu cortei, ele tá com 15,5, então metade vai dar 7,5 mais 2,5. Então eu vou marcar metade aqui. E dessa metade aqui, eu vou colocar aqui 1.1. Ok? Então eu vou fazer um corte aqui. E vou fazer outro corte aqui. Oi, Luiz. Já tem live também, né? Ó, eu tiro um pouco da camada, porque o papelão, ele é feito um pouquinho em camadas aqui. Então eu tiro um pouco da camada do papelão para poder colar a fita e ela não ficar um relevo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora então tirar os comentários para vocês visualizarem melhor. Aí, eu acho que ficou melhor. Aí tira um pouco da camada do papelão só para eu rebaixar um pouquinho aqui. Fazer a mesma coisa. Ó, eu venho com a ponta do estilete, puxo um pouco aqui e ele sai já a camada. Então agora eu vou começar a revestir o papelão. Então essa parte vai ficar para baixo, então eu vou passar a cola aqui. Então cola sempre a cola extra. E agora vocês poderiam estar usando rolinho ou vocês poderiam estar usando pincel. Vou usar um pincel um pouco maior e ele vai um pouquinho mais rápido também. Então a cola nesse momento eu não coloco com muito excesso. Então eu tento esticar bem a cola, mas eu poderia estar fazendo com rolinho também. Para quem é da cartonagem aí, ou às vezes já está acostumado a fazer, então cola com, não pode ter muito excesso nesse momento por causa que eu tô só com o tecido. Se vocês tivessem feito
a laminação, vocês poderiam até colocar um pouquinho mais de cola, mas no caso aqui eu centralizo então aqui a colagem para que cada lado tenha pelo menos uns 2 centímetros, tá? Então geralmente eu só coloco aqui em cima, depois eu já viro para alisar com a mão. Vou fazer já com outro também. Então eu vou passar deste lado. E agora o meu cachorro resolveu latir aqui. Então quem tá vendo primeiro agora as lives pela primeira vez, é que eu tenho um cachorro aqui. Que se der tempo depois eu mostro ele para vocês. Aqui de novo, vou centralizar ele aqui. E agora eu vou utilizar aqui o gabarito de 1,5. Então, para quem já conhece, né, o cortador circular, ele facilita bastante para cortar, né? Mas quem não tem, pode simplesmente riscar. Não tem o gabarito de 1,5, risca 1,5 com a régua, risca com uma caneta aqui em todos os lados para fazer o corte. Então as ferramentas, isso como eu dizia antes, ele é mais para auxiliar a gente na produção para ficar um pouquinho mais rápido. Ó, eu refilo todos os lados. E aí eu venho com aquela ferramenta que é o fio de cabelo. Vou usar essa aqui, ó. Coloco aqui no canto e venho cortando. Se eu tivesse feito a laminação no tecido, eu viria aqui e passaria a cola aqui. Mas como eu não fiz a laminação, então a cola tem que vir no papelão para não passar a cola na trama do tecido. Então eu vou passar aqui, ó, mais ou menos uns 1,5 centímetro aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou passar nessa parte aqui. E um pouquinho aqui no canto. Então a ferramenta que eu mostrei, que é o fio de cabelo, é para que a gente, quando a gente dobrar aqui, ele ficar com vou dobrar aqui. E vou abaixar aqui esse canto. Então quando eu baixo aqui, ele acaba formando um canto perfeito, ó, na hora de
Por isso que serve essa ferramenta, para quem não conhece. Vou fazer aqui do lado oposto. Vou abaixar o canto. E aí vou fazer... Aqui é o seguinte, eu passo só onde eu vejo o papelão. E aí aqui, eu só, bem de leve, eu passo nessa parte aqui, onde vai unir o tecido. Então aqui, ó. De novo eu... Então aqui eu vou passar a parte do papelão, aqui tá o meu rebaixo, que eu vou passar também cola aqui. E aí eu vou passar aqui um pouquinho e mais um pouco aqui. E aí eu venho com a minha dobradeira aqui, só para marcar essa parte aqui do meu rebaixo, para ajudar na colagem aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Então aqui eu terminei essa parte aqui. E aqueles dois pedaços do 12.7 justamente para a gente pegar e fazer uma compensação. Por quê? O tecido ele tem uma espessura aqui do tecido. Então eu poderia muito bem não fazer essa compensação. Mas em alguns casos a gente pode pegar e fazer essa compensação, né? De pegar e colar aqui, para que depois quando eu vier com o miolo ele fica todo plano. Então eu vou colar aqui. Então o que eu faço? Eu meço toda essa parte do papelão para depois fazer essa compensação, colar um pedaço de papel, também no sentido da fibra, né? Então minha fibra está aqui e a fibra do meu papelão está aqui. Eu vou fazer isso aqui, colar. Então o que eu faço? Eu passo aqui a cola só na parte onde está o papelão.
Então geralmente eu gosto de usar nesse momento a espátula que é de bambu, porque aí eu posso vir também com mais, ele tem mais atrito. E poderia também ser uma outra espátula, por exemplo, a espátula de plástico também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tinha falado 1,10 m, né, de fita. Eu vou cortar aqui ele ao meio. E aí eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. No caso aqui com... nesse rebaixo aqui, ó. E aí eu vou colar a fita nesse rebaixo aqui. E quando vier com o miolo, ele vai esconder um pouquinho dessa fita aqui. Então eu fiz essa colagem aqui, vou fazer a colagem da outra aqui. Eu gosto sempre de deixar ele prensado um pouco, né, a capa, porque como o papelão ele vai recebendo a umidade, né, ele acaba envergando um pouco, né. Então eu vou colocar aqui entre duas tábuas aqui prensando um pouco, enquanto a gente vai fazer o miolo. Então, como eu vou fazendo aqui o miolo? Então, a minha medida aqui tá a de 15 por 16. Então, aqui no 16, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu venho aqui com a régua e o estilete. Eu só faço uma pontinha aqui no 15. E outra aqui mais no 15. Só para eu marcar aqui. Só para eu ter visualizar. E aí o que eu faço? Eu vou tirar aqui, isso. Eu venho aqui, onde eu marquei o 15, e eu vou erguer um pouquinho aqui com a dobradeira aqui, 15, 15. E vou levantar aqui. Aí eu pego abaixo aqui, ó, termino aqui de fazer o vinco. Então eu vou fazer isso nas 7 folhas aqui. Eu já tinha feito aqui os vincos, as marcações. Então eu só vou vir aqui e fazer os vincos aqui.
Então agora para a parte da colagem eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer essa colagem dessa forma, por exemplo, colocando a folha em cima da dobra. Vê? E sim, eu vou colocar dentro dessa abinha que eu fiz. Então o que eu vou fazer? Pegar um papel de rascunho aqui para fazer a colagem. Então o que eu faço? Eu venho aqui na minha dobra aqui e deixo a aba aqui. E aí eu vou passando a cola aqui. E aí eu venho com a outra folha e vou fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma que vai ficar mais fácil. Eu vou encostar aqui e aí o que eu faço? Eu pego essa ponta e essa ponta aqui e alinho essa ponta com essa ponta na folha de baixo. E depois eu pego e abaixo aqui. E ele vai ficar assim, ó. Então, quando eu pego e uno as folhas, nas minhas laterais aqui, ele vai aparecer só as dobras do meu miolo. Ele não vai aparecer, por exemplo, um papel cortado aqui na borda. Então eu venho aqui no próximo, eu abro aqui a folha. Eu vou facilitar, vou usar esse tubo de cola aqui, que eu faço isso aqui, ó. E aí eu venho só com o pincel só para tirar aqui o excesso. Venho com a próxima folha, a mesma coisa, eu vou fazer daqui para cá, para ajudar. Alinho aqui as pontas. E colo aqui. De novo vou passar a cola aqui. Venho para a próxima folha. Alinho aqui. Vejo se as pontas estão se encontrando e abaixo aqui. De novo um papel de rascunho. Aqui. Protejo aqui o meu miolo e passo de novo a cola aqui. Tiro o excesso. Venho com a próxima folha. Vejo se está alinhado aqui. Então aqui é um processo agora contínuo. Então eu vou deixar aqui ativar os comentários. De novo. Então essa colagem aqui, ele vai dar pra gente aqui a compensação. Então eu coloquei uma foto aqui, ó. Então esse aqui é o meu cachorrinho, que ficou latindo aí na live. Então eu coloco aqui, eu não sinto aqui a diferença da foto.
Então, esse papel ele não é o Candy Plus, não. Ele é aquele outro lançamento que teve da Fedrigoni, que ele é o, se não me engano, chama Verona, se não me engano, o nome do papel. Ele é um rosa bem clarinho, que ele também tem um rosa, se não me engano, na Candy, na linha Candy. Alinho aqui e vou alinhar aqui também. Então é importante aqui nesse projeto a gente fazer tudo bem minucioso, né? Questão do corte, da dobra, para que quando você fazer esse processo aqui de colagem e tudo mais, ele não fique torto. Então, aqui. Alinho aqui ponta com ponta aqui. Vou fazer aqui. Esses papéis, então, eu geralmente eu não comprei na VSP porque eu não tinha tanto acesso próximo. Agora a VSP tá abrindo uma loja mais perto aqui de casa, então fica ali mais fácil para eu comprar. Comprei essas aqui, eu acho que foi na papelaria universitária, porque era a loja que tinha aberto que eu queria, que eu tinha tempo. Então agora vamos falar assim, o canson ele não fica grosso, não tem canson, depende da gramatura, né? 185 fica ótimo também. Então a folha que eu fiz de 30 por 15, eu vou fazer a dobra no meio. Um pouquinho só, que eu acabei sujando um pouquinho aqui com a cola. Aqui vazou um pouquinho de cola aqui. Então eu vou dobrar aqui ele ao meio. Para completar aqui. Sempre no movimento de dentro para fora, para não ter problema de passar com ela para o outro lado. Então nesse momento aqui, deixa eu ver só o lado que tinha aqui. Vou virar desse lado para ficar mais fácil para mim. Então essa medida aqui de 30 é justamente, vamos ver aqui, eu acabei virando para o lado errado, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. E esse aqui então fica o miolo. Se você ver que tem alguma diferença aqui, se você não tiver feito a capa antes, você pode vir e fazer um corte aqui, mas não tem diferença aqui pra mim, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou pegar e fazer a colagem da capa.
depois eu vou passar a medida de novo para vocês, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a cola só onde está nessa parte interna aqui. E depois eu vou passar aqui só nas laterais. Então eu vou vir aqui, vou passar a cola só aqui na parte central. E aí eu vou passar a cola aqui. Vou colocar um pouquinho aqui do lado, só para passar a cola aqui. Então eu vou passar a cola de dentro para fora. E aí eu venho aqui, eu vou centralizar aqui centralizei a colagem aqui. Só um minutinho, vou tirar um pouquinho aqui que eu acabei colocando ao contrário aqui. Centralizei aqui. E eu vou fazer a colagem desse outro lado aqui. Cola, ela não pegou bem aqui a fita, que eu não deixei secando por um tempo. Por isso que eu geralmente eu gosto de pegar e deixar secando cada processo, deixando secando um tempo, vamos falar assim. Tá quase acabando a live, então se caso ela encerrar, eu só volto aqui rapidinho, abre uma outra live só para encerrar a colagem, mas acho que dá tempo aqui. Como a fita ela tá secando, eu vou mostrar agora no que tá feito, porque ele é para ficar assim, né? Ali tá uma abertura aqui, né, do álbum, e aí você pode estar colocando as fotos nos dois lados também, tá? E aí depois eu vou colocar uns materiais de novo, e aí você vem aqui, né, por exemplo, aqui uma fita sai para um lado, outra sai para o outro. E aí eu consigo fazer um laço aqui. Então essa aqui é uma ideia de concertina para que eu possa fazer aqui um aproveitamento de papel. A live vai acabar mais ou menos daqui um minuto e meio, então agradeço a todos que tiverem mais.
Se vocês puderem voltar, eu ainda tenho só mais uns 5 minutinhos para mostrar aqui para vocês uma coisa que seria um bônus de explicação, seria fazer as cantoneiras para foto. Então, mais uns 5, 10 minutinhos eu mostro para vocês essa parte de fazer como fazer uma cantoneira para foto, utilizando papéis aí que a gente também tem muitos aí, um restinho sim. Então, só mais uns minutinhos, a gente encerra aqui a live, a gente volta só para mostrar a parte das cantoneiras para foto, ok? Então, já volto agora já e eu conto que vocês voltem aqui para eu mostrar as últimas dicas aí de fazer a cantoneira para foto.